tenho que conectar, tá bom? Com a 1 aqui, ó. Bem, um dos primeiros passos para você poder, de fato, ligar o motor elétrico é fazer o fechamento dele adequado à tensão da rede. Veja, aqui em Pernambuco eu tenho entre fases, tensão de fase, 380 volts. O meu motor na placa dele tem 220, 380. Dessas duas tensões eu tenho que escolher a tensão 380, que na placa do motor é a maior, tá? Das duas que ele tem. A gente está falando aqui do motor de indução trifásico de 6 terminais. Veja, a gente tem dois tipos de ligações, né? Que é a ligação que a gente chama de ligação triângulo, né? E a ligação estrela. Nessa ligação triângulo, você vai ter 3 conjuntos de bobinas, né? Em cada conjunto de bobina desse aí, você vai ter as terminações, né? Que a primeira bobina a gente normalmente numera assim, ó. 1, 4, né? A segunda a gente numera 2 mais 3 dá 5. A terceira, 3 mais 3 dá 6. Então é a numeração das bobinas do motor, né? A gente numera para poder depois fazer a ligação. Ó. Então, nesse fechamento aqui, eu tenho que conectar a 4 com a 2, a 5 com a 3 e a 6 aqui, ó, eu tenho que conectar, tá bom? Com a 1 aqui, ó. Beleza? Eu tenho que fazer essa conexão na configuração triângulo. E aqui eu vou ter o fechamento para menor tensão, né, da placa do motor. Ou seja, no nosso caso aqui, que o nosso motor é 220, 380 volts. No caso aqui, esse fechamento é o triângulo, né? Dessa maneira aqui. E evidentemente as fases vão vir aqui, ó. Fase R, por exemplo, né? Fase RS e a fase T. Botou fez esse fechamento, botou as 3 fases aí. Se aqui a minha rede fosse 220, sem problema nenhum, esse motor iria ligar e funcionar. Mas a nossa rede, ó, é 380. 380 é o fechamento para maior tensão do motor, no caso aqui, né? A maior tensão da placa dele. Então eu vou ter que fazer o fechamento em estrela, né? Ou Y, como muitos chamam. Esse fechamento ainda é mais fácil que aquele. Você pega o final das bobinas, ó, e conecta uma a outra, né? 4 com 5, 5 com 6 e faz aquele como fosse um jump, né? Uma ligaçãozinha, uma emenda. Vamos dar um exemplo. E aqui no 1, no 2, no 3, né? Eu chego com as fases R, S e T, tá? R, S e T. Então, perceba, quando você pega um motor de indução trifásico, 6 terminais, ele vai poder fazer 2 fechamentos. O fechamento que a gente chama de triângulo é o fechamento para menor tensão da placa e o fechamento que a gente chama de Y ou estrela é o fechamento para maior tensão da placa dele. O meu motor aqui, ó, é 220, 380. Esse é o entendimento que eu quero que você tenha. A minha rede tem quanto? A minha rede aqui em Pernambuco, que eu disse no começo da aula para você, 380 volts. A minha rede é isso. Tá? A minha rede elétrica é isso, aqui em Pernambuco, tá? Então, se a minha rede elétrica é essa aqui, ó, 380, quando eu olho para a placa dele, em relação à placa, é a menor ou a maior tensão da placa? Em relação à placa, é a maior. Então, se é a maior, eu faço fechamento para a maior tensão da placa, que é o Y, ou que a gente chama aqui, né, de estrela, tá bom? Então, fez esse fechamento aqui, eu posso chegar com as fases. É isso que a gente vai fazer na prática. Lembre-se, esse é o primeiro passo para poder ligar o motor elétrico à rede. Olha a placa, vê a tensão que é compatível com a rede e faz o fechamento, tá bom?